Olá, muito boa noite, seja bem-vindo ao programa de TV do SIMP, programa este sob a responsabilidade do Sindicato dos Municipários de Pelotas, nesta noite de 5 de agosto de 2016. Uma saudação especial a todos os colegas servidores públicos municipais e a comunidade pelotense que assiste diariamente à programação da TVC. Na apresentação do programa do SIMP, eu, Thiago Botelho, vice-presidente da entidade, estarei conduzindo até às 20 horas. O programa do SIMP, que vai ao ar todas as sextas-feiras, ao vivo, aqui pela TVC, através dos canais 2 da Blue e 14 da NET. Lembrando que o programa do SIMP, além de passar aqui ao vivo pela TVC, você também pode visualizá-lo na íntegra, através de todas as nossas mídias eletrônicas. Vamos à primeira, que é a página oficial do SIMP, www.simpelotas.com.br. Este é o endereço eletrônico oficial do SIMP, é o nosso site. Você acessando o nosso site no canto superior esquerdo de quem acessa o nosso site, lá contém o vídeo na íntegra do último programa de TV do SIMP, que foi exibido aqui pela TVC. Também você encontra matérias, informações, os horários de atendimento dos serviços prestados aos nossos sócios e dependentes na nossa entidade, como advogado, médica clínica geral, dentista. Também você vê ali a relação de todos os convênios que o SIMP oferece a seus sócios e demais informações de legislações, enfim. Acesse o nosso site, não deixe de visitá-lo, www.simpelotas.com.br. Na sequência, nós temos o nosso e-mail, o e-mail oficial do SIMP, que é o simp@simpelotas.com.br. Através deste e-mail, você pode nos enviar a sua mensagem, com crítica, dúvida, sugestão, enviar algum documento que você queira em anexo, imagens, se você deseja fazer uma denúncia sobre o seu local de trabalho, as condições em si, seja de trabalho, interpessoais, você pode fazer esta denúncia de forma segura através deste e-mail, simp@simpelotas.com.br. Também temos o nosso Twitter, onde todas as postagens de matérias e informações que vão lá para o nosso site, a gente disponibiliza os seus links no Twitter. Então, se você deseja seguir os passos da entidade SIMP, twitter.com/simpelotas. Ali tem o link, o título da matéria. Então, quando você clica no link, o remeterá diretamente para a matéria na íntegra, que encontra-se lá em nosso site. Também temos aí o nosso canal de vídeos no YouTube. Você que deseja acessar o nosso acervo audiovisual, lá encontram-se os vídeos mais variados possíveis, sejam de mobilizações, de assembleias da categoria, manifestações em geral, também tem de informações que horas em outras oportunidades foram para tirar alguma dúvida, dar algum esclarecimento para os municipários, e lá também consta todos os vídeos dos programas de TV do SIMP aqui pela TVC ao longo destes mais de 8 anos que apresentamos aqui ao vivo o nosso programa. E tudo isso encontra-se lá no site do YouTube, mas no nosso canal de vídeos, que é o Simpelotas. Então, para isso é só você colocar youtube.com/Simpelotas. Por fim, temos o nosso Facebook, a nossa fanpage. Você que deseja curtir, comentar, compartilhar as nossas postagens, matérias e informações. Também, se você deseja inbox, mensagem inbox, que é no bate-papo, uma mensagem individual, que só você e o SIMP têm acesso. Se porventura você queira por ali também fazer uma denúncia, fazer algum tipo de questionamento de cunho pessoal, enfim, você também pode usar o bate-papo lá na nossa fanpage para isso. Então, é importante você utilizar essa ferramenta que diariamente nós colocamos ali matérias e informações. Então, Facebook você nos acha por SIMP Pelotas, ok? Estas são todas as nossas mídias eletrônicas
que servem para abreviar a distância entre o sindicato e a sua categoria no sentido de informar, de lhe representar e de manter atualizada de tudo aquilo que permeia a vida do servidor público municipal. No nosso programa aqui de TV ao vivo, a sua participação para nós é muito importante, nos honra com o seu questionamento, com o seu elogio, com a sua crítica. A sua mensagem aqui enviada com certeza será lida e, obviamente, ela se dá de duas formas. Você pode mandar a sua mensagem de texto via SMS ou o famoso torpedo, para o número 9122-8820. Ou também pode enviar a sua mensagem escrita via WhatsApp, pelo mesmo número, 9122-8820. Nós estamos online aqui para receber o envio de suas mensagens, seus questionamentos, enfim, com certeza leremos e daremos os devidos encaminhamentos. Então este número serve para envio de mensagens escritas, tanto via SMS, bem como via WhatsApp. Ok, pessoal? Então, já estava com um pouquinho de saudade aqui do programa, ao vivo, já que os dois últimos programas, ou seja, nas duas últimas sextas-feiras, vocês assistiram uma reprise do nosso programa, tendo em vista que nas duas últimas sextas-feiras eu tirei alguns dias de férias que eu tinha direito ainda a gozar tais dias, já que não havia tirado tudo lá no período de janeiro. Então, no meio do ano, aí, junto com o recesso escolar, tirei uns 2 finais de semana aí de férias e por isso não apresentei ao vivo o programa aqui nas duas últimas sextas-feiras. Mas vocês ficaram com o último programa mais atualizado que tínhamos para deixar aqui para que todos pudessem rever e aqueles que não reviram tiveram a oportunidade de assistir pela primeira vez. Então, o nosso programa aqui hoje ao vivo, como sempre, trazendo muita informação, dando retorno para você, servidor público municipal, de demandas, do que o SIMP está encaminhando, o que anda acontecendo com a vida do servidor público municipal e dando retorno daqueles questionamentos que haviam nos sido enviados para a nossa entidade, seja de forma pessoal, telefônica ou através das mídias nas quais vocês viram há pouco tempo aí nós as anunciamos, e com certeza o programa de hoje vai ser bastante informativo. Também estamos trazendo para vocês imagens, ou seja, um vídeo da reunião que a direção do SIMP teve nesta segunda-feira com os agentes fiscais da Secretaria de Gestão da Cidade e Mobilidade Urbana, para variar o problema lá com o equipamento ponto biométrico, uma coisa tão falada em nossos programas de TV, desde a implantação do equipamento ponto biométrico em dezembro do ano passado até hoje. Tudo aquilo que o SIMP disse que iria acontecer, aconteceu até o presente momento, Um equipamento ineficiente, a gente vai estar relatando melhor aqui o problema mais específico dos agentes fiscais, mas um equipamento ineficiente, cujo mesmo seria de transmitir em tempo real as informações quanto à assiduidade e pontualidade dos servidores lá para a Secretaria de Administração, coisa que não ocorre, tem que ser feito de forma física, quando está prestes aí para serem enviadas as informações de cada secretaria, de cada escola, de cada unidade básica de saúde, enfim, para ser enviadas essas informações de efetividade de seus servidores, tem que fisicamente com um pendrive baixar todos os arquivos e levar o pendrive até a secretaria, responsável para fins de efetividade, que é um tremendo atraso. A prefeitura ter gasto uma grande quantia em aquisição desses equipamentos, primeiro, para os equipamentos serem ineficientes, são inoperantes. Segundo, que, conforme a gente falou, muita gente não ia ter que comprovar a sua pontualidade, a sua assiduidade, ali através da sua digital. Tem setores aí que uns precisam comprovar, outros não precisam. Tem isso em cargos de confiança, que a prefeitura diz que exigir de todos os cargos de confiança. Tem cargo de confiança que não registra, tem servidor de carreira que não registra. Lá no decreto do prefeito dizia que as exceções, apenas os casos de exceções pela peculiaridade do trabalho, enfim, só seriam autorizadas expressamente pelo prefeito via portaria. Sabemos que tem diversos
servidores, CCs, enfim, que foram dispensados de tal cumprimento e que não tem qualquer tipo de portaria autorizando, né? Então, aconteceu realmente aquilo que o Simp falou. A comunidade não sentiu diferença nenhuma, não teve nenhuma melhoria na prestação de serviços públicos. Isso que eu digo não é por si só pelo equipamento ponto biométrico. Isso foi pelo também aumento das jornadas de trabalho dos servidores, quando a prefeitura passou a exigir a carga horária de contrato ou concurso, de uma carga horária nunca praticada nos últimos 30 anos, nos últimos 20 anos, nos últimos 15 anos. E que também a regra não tem servido para todo mundo. De uns é cobrada, de outros não é cobrada, né? Então não é uma coisa equânime, isonômica entre os servidores da prefeitura. Tem muitos que não precisam cumprir a carga horária na íntegra, lá que está estabelecida em seu edital ou seu contrato, em se tratando de trabalhador seletista. E também sabemos de casos de servidores que tiveram descontos nos seus salários por não cumprir a carga horária na íntegra, e outros que não cumprem a sua carga horária na íntegra e não tem qualquer tipo de desconto porque está autorizado pelo chefe, pelo secretário, de boca, verbalmente. Não tem a portaria estabelecida em decreto pelo prefeito. Então não funcionou isso que a Prefeitura Municipal de Pelotas tanto propagandeou, tanto alardeou, e está aí, não deu nenhuma resposta de economia, não deu nenhuma resposta de maior eficiência, né, com tal mudança nesse sentido. E para piorar a situação, a prefeitura ainda cobra uma carga horária maior do que a prevista lá no edital de alguns casos. A exemplo dos auxiliares de enfermagem, do concurso do ano de 99. Esses auxiliares, lá no seu edital, que é a regra do certame, lá diz claramente que a carga horária de trabalho seria de 33 horas semanais. A prefeitura, com o advento do ponto biométrico, do decreto municipal que entrou em vigor em 1º de dezembro do ano passado, passou a exigi-los 40 horas semanais. Ou seja, 7 horas a mais de trabalho por dia do que estava previsto lá na regra do jogo, lá no edital do concurso. E aí a prefeitura alega que a lei municipal 3.115, que é lá da década de 80, ela é do ano de 88, se eu não me engano, 11 anos antes do edital, regulamenta lá alguns cargos e dentre eles encontra-se o auxiliar de enfermagem. E realmente lá na lei de 88 dizia, naquela época, auxiliar de enfermagem, carga horária semanal, 40 horas. Só que o edital é a regra do jogo. Então, 11 anos depois, sai um edital para concurso no regime estatutário para mais vagas de auxiliar de enfermagem e ali está dizendo 33 horas semanais. Então, única e exclusivamente aqueles servidores de tal concurso, estes são regidos por esta carga horária. Eu não posso exigir uma carga horária diferenciada. Eu não posso no comércio, eu não posso na indústria metalúrgica, né, oferecer uma vaga de trabalho para um servidor, um trabalhador no caso, onde lá no contrato diz que a carga horária dele obrigatória é 40 horas semanais, e eu como patrão dizer, eu vou te exigir 44. Tá, mas não é o que está no contrato. O contrato está no nome, ele celebra para ambas as partes. Ou eu fiz uma contratação do comércio para que alguém trabalhe, um exemplo, 30 horas semanais. Eu não posso exigir deste, como carga horária obrigatória, 36 horas semanais. Não é o que está previsto no contrato. E é o que a prefeitura está fazendo com os auxiliares de enfermagem. E não sendo nem equânime nem isonômico, como falei anteriormente, quando ela trata com diferenciação, uma regra colocada por ela mesma, seja para amigos do rei, não sei com quais outros objetivos, mas que a coisa não foi para ser equânime, que não foi para dar um tratamento igualitário, não, né? E os agentes fiscais estão tendo problemas graves lá com o equipamento, que não funciona direito, dá uma informação totalmente errada, mas que logo, logo, ao longo aqui do nosso programa, né, vai ser um dos últimos temas a ser discutido, nós vamos mostrar imagens dessa reunião e o que foi detectado de erro ao longo do período, destes mais de 7 meses, implantado o bendito equipamento ponto biométrico que não funciona direito, né? Então, logo, logo nós vamos já estar tratando disso. Quero dar um informe, né? O pessoal ainda às vezes tem memória curta,
ou não acompanha as matérias publicadas pelo SINP, as assembleias, enfim, né? O pessoal frequentemente nos pergunta como é que ficou a questão do valor do vale alimentação, dos nossos salários da última database, este ano, em abril, e que tem reflexo também de algumas coisas da negociação do ano passado. Só para a gente não confundir, tá? Este ano, o prefeito Eduardo Leite não deu nenhum centavo para o reajuste do valor do vale alimentação. Para nós, servidores da administração direta, não teve, tá? Teve para o Previpel, teve para o SANEP, para nós não teve este ano reajuste no valor do vale alimentação. Não teve, foi zero. O que tem reflexo ainda neste ano é decorrente da negociação do ano passado. O ano passado foi proposto pela prefeitura e aceito pela categoria, quando o vale alimentação era de R$ 140, a prefeitura fez uma proposta de R$ 60 de aumento no vale alimentação, isso ano passado, para ir dos atuais 140 ir para 200. Só que este aumento de R$ 60 ano passado foi efetuado em 3 parcelas. A primeira parcela de R$ 20, elevando para 160, dos antigos 140 para 160 no vale alimentação, ela foi dada o ano passado em maio, imediatamente em maio, tá? Retroativamente em maio do ano passado. Este ano, em maio deste ano, teve a segunda parcela de R$ 20, de mais 20, indo para R$ 180 o vale alimentação, que é o que a gente ganha atualmente, 180. Quando é que contempla os R$ 200? Somente em setembro. Então, no dia 5 de setembro, terá lá R$ 200 de vale alimentação, contemplando a última parcela, dentre 3, referente ao reajuste, no que tange ao valor do vale alimentação, do ano passado. Este ano foi 0 de vale alimentação. A prefeitura não ofereceu absolutamente nada neste ano. Já no que tange a remuneração salarial, reajuste nos salários padrões e nas bases de cálculo, o que ocorreu? A prefeitura está gostando da moda de parcelar, né? O ano passado já parcelou em 3 vezes o valor do vale alimentação. Esse ano a prefeitura também parcelou em 3 vezes o reajuste salarial da categoria dos municipais. Então, 3% foi dado no mês de maio, se terá mais 3% no mês de setembro, tá? O que dará 6% de aumento, e a diferença, que é a terceira parcela, é a diferença que o acumulado do INPC, medido de abril do ano passado a abril desse ano, o acumulado da inflação, o INPC é um indexador econômico, então, se pegarmos o acumulado dos últimos 12 meses, de abril do ano passado a abril desse ano, a inflação, segundo o INPC, ela fechou em 9,83%. Então, quando o prefeito colocou lá na lei que a terceira parcela seria a diferença para chegar a este acumulado, é só nós fazemos as contas. Se 3% foi dado em maio desse ano, mais 3% serão dados em setembro, totaliza 6%. 6% menos o acumulado do INPC de abril do ano passado a abril desse ano, que foi 9,83 menos 6, isso nos demonstra que a nossa terceira e última parcela do reajuste salarial lá em dezembro será de 3,83%. Então vamos recapitular. O nosso aumento relativamente a abril, da negociação salarial de abril deste ano, tá? Foi na casa de 9,83%. Então, 3% em maio, que já foram concedidos, mais 3% que serão concedidos em setembro e mais 3,83% em dezembro. Então, este foi
o nosso reajuste salarial desse ano. O pessoal confunde muito essas parcelas do Vale Alimentação, que são reflexos da negociação do ano passado, haja vista que esse ano foi 0. Aí o pessoal confunde essas 3 parcelas do Vale Alimentação do ano passado com as 3 parcelas do reajuste salarial deste ano. Então é um pouquinho confuso, mas nosso objetivo é sempre estar explicando aqui para os nossos colegas servidores. Bom, mais um problema aqui antigo, né? Outro informe, um problema antigo que a prefeitura não consegue resolver, não consegue encaminhar, né? Mais um problema do prefeito Eduardo Leite, da vice-prefeita Paula Mascarenhas, que é o seguinte: hora extra, ela é autorizada, liberada, quando se há necessidade, uma excepcionalidade para atender o interesse público, serviços que precisam ser executados. Pois bem, horas extras trabalhadas, executadas por servidores da Secretaria Municipal de Saúde e servidores da Secretaria de Educação e Desporto. Então, trabalhadores oriundos de ambas secretarias prestaram horas extras na Secretaria de Justiça Social e Segurança. Trabalhadores da saúde, porque na Justiça Social e Segurança precisa-se de técnico em enfermagem, precisa-se de enfermeiro, nutricionista, psicólogos, né? Trabalhadores da saúde, como cuidadores, auxiliares, enfim, trabalham também como hora extra, porque tem atribuições semelhantes quando na prestação de serviços, quando se trata de justiça social, trabalhar nas casas-lares, nos abrigos institucionais. Pois bem, trabalhadores de ambas as secretarias prestaram em regime de hora extra seus trabalhos durante os meses de fevereiro e março. Vejam bem, trabalharam lá em fevereiro e março. Nós estamos hoje no mês de agosto e até hoje esses trabalhadores não receberam as suas horas extras. Vejam bem, trabalharam alguns em fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto. Meio ano sem receber as horas extras. Aí o SIMP, na época, questionou o secretário de Justiça Social, Luiz Eduardo Longaray, titular da pasta da Secretaria de Justiça Social e Segurança. O questionamos para saber por que até então trabalhadores que fizeram horas extras na sua secretaria não haviam recebido. Na época, o mesmo secretário nos informa em ofício que as informações para pagamento dessas horas a estes trabalhadores, tais informações já haviam sido encaminhadas à Secretaria de Gestão Administrativa e Financeira, a popular Secretaria de Administração. Pois bem, o que acontece? Passou um mês da resposta do secretário Longaray, esperamos os contra-cheques dos servidores, não vieram tais valores. Questionamos o secretário Cruz, titular da Secretaria de Gestão Administrativa e Financeira, que dificilmente responde ofícios do SIMP, que fique bem claro, tem diversos ofícios do SIMP lá protocolados que nunca foram respondidos. Um total desrespeito e um descumprimento da legislação municipal, que órgão público, sendo provocado, seja para o cidadão ou para o servidor, tem até 30 dias ali para dar um retorno, por escrito, da mesma forma. E até hoje o SIMP não obteve informações. Então a gente questionou o secretário Cruz, passou-se o prazo de 30 dias, nada do secretário Cruz nos responder. Aí o SIMP obteve informação via contato telefônico com um colega trabalhador lá da secretaria, e ele nos informou que a Secretaria de Administração enviou para a Procuradoria-Geral do município para que esta manifestasse-se, emitisse um parecer, porque parece que haviam algumas desconformidades nas informações. E a Secretaria, com dúvida, obviamente, para calçar-se técnica, legal e juridicamente, ela recorre ao órgão jurídico do município, que é a Procuradoria. Pois bem, qual a informação que eles deram? Que a Procuradoria emitiu um parecer que eles, a administração, desconhecem, e que este parecer, já há um bom tempo,
foi encaminhado ao prefeito Eduardo Leite. Só que o prefeito Eduardo Leite não se manifestou. Se acata o parecer, se não acata o parecer, e não determina quando do pagamento das horas extras dos servidores da educação e da saúde, mas que trabalharam em regime de hora extra lá na Secretaria de Justiça Social e Segurança. Aí o SIMP enviou um ofício ao prefeito, agora datado de 3 de agosto, ou seja, anteontem, quarta-feira, relatando que o secretário Cruz não nos respondeu, que o secretário de Justiça Social já havia informado que havia emitido essas informações à Secretaria de Administração. Nós informamos ao prefeito, né, que esses servidores não há cabimento de tanta demora para receberem, né, ainda mais não tendo uma manifestação efetiva de ninguém para eles nesse sentido, e nem a efetivação do pagamento destas horas realizadas. Então, o que nós solicitamos ao prefeito Eduardo Leite? O imediato pagamento destas horas e, em não havendo esse pagamento por parte do prefeito, quais justificativas para tal? Mas que ele faça isso de forma oficial, escrita, em resposta ao ofício do SIMP. É isso que nós encaminhamos ao prefeito, né? Que também tem a prática de não responder a grande maioria dos ofícios do SIMP. O prefeito Eduardo Leite não é de responder, embora tenha assessoria especial, né? Tem bastante gente que o cerca ali, desde o senhor Abel Dourado, o chefe de gabinete Nadson Rax, então tem uma ampla assessoria ali, mas é uma dificuldade o SIMP obter uma resposta por escrito, de forma oficial, do governo, né? O que deveria ser uma coisa natural, tem assessoria, tem gente para ver isso aí, mas como a grande maioria das correspondências que a gente encaminhou ao longo desses 4 anos, menos de 40% das que enviamos foram respondidas à entidade. E não é um desrespeito com a entidade, é um desrespeito com o servidor público municipal, porque a entidade representa todos os municipários. Quando os assuntos são inerentes a esses servidores e chegam ao SIMP, é porque o servidor já fez de forma protocolar escrita na secretaria lá e não obteve resposta, ou se obteve foi de forma insatisfatória. Aí, como o problema torna-se coletivo, porque atinge um grande número de servidores, o sindicato, os representando coletivamente, encaminha e passa de uma secretaria, passa para outra, chega ao prefeito, que é a hierarquia máxima, e ninguém responde. Né? Não generalizando todos, o secretário Longaray nos respondeu, mas fica aí no vácuo, né? Então isso revela, demonstra um desrespeito para com o servidor municipal, né? A importância que essa prefeitura dá para os servidores. Agora uma outra informação de caráter público, que não é só para servidor, mas também, obviamente, para a comunidade pelotense, que muitas vezes aí um pai, uma mãe ou algum outro interessado queira informações ou dirigir-se à Secretaria Municipal de Educação, que ainda hoje encontra-se ali, nas esquinas das ruas Padre Anchieta e General Neto. Aquele prédio vai ter que passar por uma reforma, as condições estão bem críticas ali, e a prefeitura já alugou, né, mais um prédio. A prefeitura é campeã de aluguéis de prédios, né? Então a prefeitura alugou mais um prédio ali na Praça 20 de Setembro, número 366, né? Quase em frente ali ao IFSU, para acomodar a Secretaria Municipal de Educação. A parte do desporto, que funcionava antigamente em frente à Secretaria de Educação ali na Anchieta com Neto, que também era num prédio alugado, foi para este mesmo prédio alugado da Praça 20. Então, o pessoal do desporto foi na frente nessa mudança. E agora já tem um cronograma para a mudança de todo o restante da Secretaria de Educação que vai ir para lá, para a Praça 20 de Setembro, em frente ao IFSU, né? Então, aos poucos, estão sendo transferidos lá para este novo prédio, e os setores de engenharia e de saúde pública, eles já começaram a mudança. Ontem e hoje já foi transferido o restante do setor da informática. A mudança ainda prossegue semana que vem, né, na segunda e terça da semana que vem, dias 8 e 9, com a ida da assessoria de programa educacional, a APEDUC.
Depois, nos dias 11 e 12, mudam-se os departamentos financeiro e de transportes. E os dias 15 e 16, os setores de apoio e protocolo. Então, a SMED estabeleceu um cronograma para que setores vão se mudando de 2 em 2 dias. Né? O departamento de ensino da SMED sairá do prédio, esse lá da Anchieta com o Neto, só nos dias 18 e 19. Tá? Então, até o dia 17, o departamento de ensino, esse ainda se manterá lá no prédio antigo. A direção administrativa e escolar e o setor de recursos humanos, mais tarde ainda, se mudarão nos dias 22 e 23. Já nos dias 25 e 26, estão reservados para os setores de compras e de prestação de serviços. Por fim, o gabinete e assessoria do secretário Conceição serão os últimos a trocar de endereço, com a mudança agendada para o final deste mês. Então, um calendário aí praticamente semanal, daqui para frente, para que alguns setores da SMED paulatinamente vão se transferindo, mudando-se para o novo prédio alugado pela Prefeitura, que irá acomodar toda a Secretaria de Educação, que fica na Praça 20 de Setembro, quase em frente ali ao IFSUL. Então, fique atento aí na mudança de calendário, você que precisa utilizar-se de alguns departamentos, você que é servidor público, diretor de escola, funcionário, né, o pai, mãe, ou alguém aí que tem dúvidas quanto a contratos emergenciais, complementação de carga horária, enfim, fique atento, porque determinados setores começam a ser transferidos nesse sentido. Então é bom que o pessoal esteja atento. Essas informações encontram-se no site da Prefeitura. Uma outra informação também de utilidade pública, né, o Poder Legislativo, a Câmara de Vereadores, ela propõe unificar guardas municipais e agentes de trânsito, como em outras cidades de característica metropolitana já existe, com denominação de Guarda Civil Municipal, como existe em São Leopoldo, Novo Hamburgo, né, São Paulo. Guarda Civil Municipal, ele é um auxiliar na segurança pública, porque a segurança pública é dever do Estado, né, pela Brigada Militar, a Polícia Civil. Então, unificando guardas municipais e agentes de trânsito, tornando uma única corporação, estes profissionais, cada um recebe a qualificação que não teve, o guarda municipal receberia toda a qualificação do agente de trânsito e o agente de trânsito todo o treinamento, qualificação do guarda municipal, tornando uma única corporação. Então teria um poder de polícia e ao mesmo tempo de fiscalização de trânsito, né? Então na tarde de hoje, representantes da Câmara Municipal apresentaram ao prefeito Eduardo Leite uma proposta de unificação dos agentes de trânsito com a Guarda Municipal. O parecer propõe que as duas funções se tornem uma única, chamada Guarda Civil Municipal. E a proposta ela é inspirada no modelo implantado na cidade de São Leopoldo. O grupo entregou ao prefeito um relatório da audiência pública realizada recentemente, com a presença de agentes de trânsito, guardas municipais e representantes da Prefeitura de São Leopoldo, que estiveram em Pelotas para explicar aos servidores como funciona o sistema unificado. Então, segundo palavras do prefeito Eduardo, né, diz ele que irá analisar a proposta, irá avaliar os modelos já implantados e o prefeito se reunirá com as forças do governo para discutir amplamente o assunto. O prefeito adiantou que será definida uma comissão que permita estabelecer um horizonte de estruturas legais quanto ao assunto. Esta proposta, ela consiste em qualificar ambas as funções, como eu falei, de modo a gerar mais força na segurança da comunidade pelotense. Todos receberiam os equipamentos de proteção para as rondas na cidade e também seria definido um plano de carreira para o cargo de Guarda Civil Municipal. Então está aí a proposta para ser discutida, debatida com a Prefeitura de Pelotas, de unir agentes de trânsito, guardas municipais, tornando uma única corporação com denominação de Guarda Civil Municipal. Bom, vamos entrar aqui num primeiro tema de pauta, que há pouco tempo atrás o SIMP fez uma matéria questionando
a utilização de escolas do Estado para abrigar salas de aula da educação infantil do município. Ou seja, para explicar mais claramente para a comunidade pelotense, uma das metas do Plano Nacional de Educação era de que toda criança de 4 e 5 anos, pré-escola, no ano de 2016, 100% dessas crianças deveriam estar na educação infantil, no ano de 2016, 4 ou 5 anos. A Prefeitura de Pelotas, durante 4 anos de sua gestão, não construiu nenhuma nova escola de educação infantil, apenas adquiriu uma, que é a Escola de Educação Infantil Bernardo de Souza, tá? Então, embora já assinou contrato para obras de novas escolas de educação infantil em locais que ainda não tem, como na Vila Princesa, no Sítio Floresta, na Sangafunda, mas não temos ainda, e o governo teve 4 anos para fazer isso e não fez. Apenas reformou escolas, mas não construiu nenhuma nova. Como a prefeitura viu que não tinha como ofertar o atendimento pleno do Plano Nacional de Educação, ela teve que firmar convênio com escolas do Estado, seja escolas de ensino fundamental, enfim, teve que pedir emprestado salas de aula para o Estado. Bom, o que acontece? Saiu uma matéria na prefeitura, onde celebrou a assinatura desse convênio, onde estava presente o promotor de justiça, Dr. Paulo Roberto Gentil Charqueiro, e na matéria, lá no site da prefeitura, havia até um elogio por parte do promotor, com todo respeito, onde o promotor colocou a expressão, abre aspas, fonte da matéria é do site da prefeitura, o promotor exclama: se existem salas ociosas no estado, nós entendemos que o município pode e deve usar. Com esta atitude, Pelotas dá exemplo para que outras cidades façam o mesmo, garantindo o acesso das crianças. Só que nós do SIMP, com todo respeito, repito, nós criticamos esse elogio do promotor Paulo Charqueira, porque se todo prefeito vai seguir o exemplo do prefeito Eduardo Leite, então não precisa, numa gestão de 4 anos, se programar, se planejar para construir escolas onde não tinham. Teve vários anos para saber que lá em 2016 universalizava-se essa contemplação da educação infantil com crianças na pré-escola de 4 ou 5 anos. E mais, tu utilizar emprestado uma estrutura que não é tua, onde vai ter um professor e um auxiliar de educação infantil do município, perdidos em meio a toda o restante da estrutura do Estado, com os servidores do Estado, que não são teus colegas, tu não fizeste concurso com eles, tu não teve treinamento com eles, os teus assuntos são totalmente diferentes, a vida pública de trabalhadores do Estado é totalmente diversa da do município, as legislações são diferentes, então é como se estivessem isolados, perdidos lá na escola. E ainda mais que a escola do Estado, que é para crianças bem maiores, do que 4 ou 5 anos de idade, ela não tem uma estrutura pedagógica, lúdica ali preparada para crianças pequeninas, de 4 ou 5 anos de idade. Então a gente fez uma crítica nesse sentido, na matéria, quando o SIMP fez, e muitas vezes esses professores, esses auxiliares, para garantir o atendimento mínimo a seus alunos, eles têm que cumprir o papel de realizar a limpeza, inclusive, que caracteriza o desvio de função e muito distante do seu papel pedagógico. O SIMP está visitando algumas dessas escolas do Estado, que recebe algumas crianças do município na educação infantil, e tivemos informações que vai uma vez por semana, uma funcionária da empresa contratada de limpeza da Prefeitura de Pelotas, para fazer a limpeza na sala de aula lá da educação infantil, na sala de aula emprestada do Estado. Quer dizer, os outros demais 4 dias, a sala de aula não suja. A sala de aula que trata com crianças pequenas que derramam coisas, a sujeira do dia a dia, o barro que vem da rua, no dia de chuva ou algo do tipo, areia, pó. Quer dizer, vai uma vez por semana, durante 5 dias, uma funcionária da empresa é contratada para fazer a limpeza. Nos outros dias é a professora e auxiliar que tem que limpar lá na escola.
Outra grande dificuldade que se tem, quando tem paralisação ou greve dos trabalhadores do Estado, como foi ontem, que teve a paralisação da segurança pública e a convocada pelo CEPERS. Tem escolas do Estado que elas fecham total, elas fecham. Aí como é que o município, que tem uma sala de aula emprestada naquela escola do Estado, vai oferecer o atendimento para o pai, para a mãe deixar o seu filho naquele dia? A escola do Estado, é ela que está paralisada ou é ela que está de greve, ela fecha por total. Aí, aquele dia, fica sem o atendimento para o filho que estuda na educação infantil do município, porque a sala de aula deste filho é lá na escola do Estado. Aí prejudica o calendário letivo, porque mais ainda vai ter que recuperar esse dia não dado à frente. Tem outras escolas que, na paralisação ou greve, escolas estaduais, libera todo mundo, está todo mundo paralisado ou de greve. Mas vai alguém da direção abrir a escola para que aquela sala de aula do município funcione. Aí vai o professor auxiliar do município, porque a escola está aberta só para receber os alunos do município, só que não tem a merendeira, não tem o monitor, não tem todo o suporte que tem que ser dado para isso. E é nesse sentido que o SIMP bate quanto ao elogio do promotor Paulo Charqueiro, ou seja, quer dizer, é esse modelo que o promotor entende que deve ser seguido em outros municípios para que façam o mesmo? Com todo respeito, nós entendemos que não. Tem mais também, né? Quando esse professor, esse auxiliar do município, perdido lá na escola do Estado, precisa entrar em contato com a SMED, precisa de uma ajuda da SMED, né, ele tem que pegar o telefone da escola do Estado e ligar lá para o setor da SMED. Né? Ele não está próximo, ele não está vinculado, ele não tem uma equipe, né, de colegas, uma estrutura como toda escola municipal tem, de outros servidores junto contigo. Como eu disse, eles ficam perdidos em meio a todos os outros servidores que são do Estado, da rede estadual. Né? Então, o SIMP entendendo que parece que o promotor não tenha tido acesso a todas essas informações relacionadas, nós enviamos um documento ao promotor, né, na época. E neste documento, que nós demos algumas informações ao promotor, ele nos respondeu que instaurou um processo administrativo e que solicita que o SIMP encaminhe ele, num prazo de até 15 dias, termina agora quarta-feira da semana que vem, esses problemas, essas informações encontradas por nós, nas quais nós estamos passando nessas escolas do Estado, para enviar ao promotor Paulo Charqueiro, né, para ver se a gente consegue ter uma solução ou ver se ele entende que é esse o modelo que tem que ser seguido. Ou seja, não se constrói escola de educação infantil, teve 4 anos para fazer, não fez novas escolas, né, e pede emprestado para o Estado, mas ao mesmo tempo não garante uma estrutura adequada, mínima, com preocupação pedagógica, né, e por esses problemas nas quais eu os relatei agora há pouco. E aí nós, subsidiando o promotor, vamos ver se ele mantém a mesma opinião ou se terá uma postura diferente diante desse convênio, que garanta melhor condição de trabalho, estruturação para os profissionais do município e para as crianças lá atendidas em meio às condições do Estado. Né? É meio lamentável isso aí. Bom, agora, pessoal, nós vamos colocar o vídeo que o Birinha vai preparar para nós aí. Nós vamos colocar o vídeo da reunião que nós tivemos nesta segunda-feira, agora segunda-feira, pela manhã, no dia 1º de agosto, lá na Secretaria de Gestão da Cidade e Mobilidade Urbana, que nós fizemos com os fiscais lá daquela secretaria, tá? Que trata da ineficiência do sistema de aferição da jornada diária de trabalho, que é o equipamento ponto biométrico, aquele que você coloca a digital. E lá foram constatadas diversas situações de problemas do equipamento e que podem trazer prejuízos aos servidores. Então, Birinha, solta para nós o vídeo aí, por gentileza, que durante o vídeo eu vou comentando, né, o que nós tratamos com os colegas lá, principalmente os fiscais. Então, é o seguinte, problemas como não aferição
de entrada e saída no relatório espelho. Ou seja, quando o servidor coloca o seu dedinho, sai impresso um papelzinho para ele que comprova a entrada dele naquele dia e um outro papelzinho que comprova na saída. Isso fica com o servidor. Só que lá na máquina, lá quando tem que ser enviada a informação para a Secretaria de Administração fazer o pagamento, fechar a folha, sai um sistema de aferição que se chama relatório espelho. Está no nome, espelho. Ele tem que ser igual ao sistema de aferição individual do servidor. Então, por exemplo, o Thiago chegou todos os dias do mês, 8 horas da manhã, para sair às 14. Coloquei meu dedinho às 8, saí às 14 hoje, sexta. Segunda-feira, coloquei meu dedinho às 8, saí às 14. Ok. E eu estou com os papeizinhos ali. Quando o chefe lá do setor de recursos humanos da secretaria tira o relatório espelho de todos os servidores naquele mês, os servidores compararam que não bateu. Então, para vocês terem um exemplo, os dias 9, 10 e 13 de junho, mês 6, deu para esses servidores, lá no relatório espelho, que eles faltaram esses dias, que eles não trabalharam. Vejam só, que os dias 9, 10 e 13 de junho eles não trabalharam. Só que eles têm o papelzinho que comprova que eles estiveram em tais dias, na entrada e depois na saída. Essa é uma das falhas. O relatório espelho sai com problemas. Segundo, a segunda via do funcionário, aquela impressa, muitas vezes sai impressa em branco. Não sai impresso nada. Sai o papelzinho e o servidor não tem a prova dele que ele chegou no local de trabalho, trabalhou no horário certinho que ele tinha que entrar e no horário que tinha que sair. Então, também acontece isso lá. Terceiro, ocorreu o caso também de não registro em dias que esses servidores eles precisaram executar suas atividades em horário diferente do normal, quando eles foram convocados expressamente para tal fim. Então, os fiscais da gestão da cidade de mobilidade urbana, embora possa ter um horário, por exemplo, das 8 às 14, às vezes eles são expressamente convocados para um horário alternativo em função de um evento, em função de uma blitz ou algo do tipo que eles tenham que participar, uma operação de fiscalização específica. Aí o equipamento está programado para não aceitar o registro deles nesses horários que não são os habituais. Ora, mas se eles foram convocados pela própria secretaria para trabalhar num determinado dia, em função disto, dessas operações, enfim, num outro horário, como é que o equipamento não vai permitir o registro da comprovação deles que eles estiveram lá e trabalharam por X horas, né? E também falta de clareza no pagamento das horas extras. Eles têm lá computado, neste mês eu fiz 24 horas extras. Aí quando veio o pagamento foi inerente a 20 horas. Chegou outro mês, não aparece aquelas horas faltantes, então tu já não sabe se o equipamento registrou de fato toda a hora extra. O engraçado é que o equipamento não registra nada a favor do servidor. E o que a prefeitura defendia? Que o livro ponto era arcaico, que o cartão era arcaico, que o equipamento ponto biométrico com leitor digital, esse botaria os pingos nos is. Esse é o que mostraria uma transparência para a comunidade pelotense que paga os nossos salários, de quem trabalha, premiaria aquele que cumpre a sua carga horária, premiaria, não faria injustiça com aqueles que não cumprem. Está aí, ponto de equipamento biométrico. Inoperante, ineficiente, um monte de servidor, cargo de confiança que não precisa cumprir a sua carga horária porque é amigo do rei, outros que têm que cumprir carga horária maior do que o seu edital previu e se gastou um monte de dinheiro com um equipamento que não consegue nem transmitir a informação online, via internet, em tempo real, para a secretaria pagadora, que é a Secretaria de Administração. Então, tudo aquilo que a gente falou lá para o prefeito Eduardo Leite, para o secretário Cruz, para os vereadores, aconteceu e está acontecendo. A gente fala as coisas antes de acontecer, vai para a mídia, vai para o jornal, vai para a TV, para explicar para a comunidade.
E aí o prefeito gravou videozinho, fez uma baita propaganda disso aí, que era para moralizar, que era para não sei o quê. Está aqui a prova, não tem moralização nenhuma. Né? Desperdício de dinheiro público e ineficiência. Né? Então, esse é o problema. E aí, diante disto, né, nós enviamos um ofício para o secretário Cruz, responsável aí pela administração, pelo equipamento, ponto biométrico, enfim, porque esses servidores, esses fiscais estão extremamente preocupados, pois embora ainda não receberam desconto por essas faltas que não tiveram em seus contra-cheques, eles ficam com dúvida de um futuro registro ou não em suas fichas funcionais, ou de compensação por eventuais faltas inexistentes, ou que venham a ser descontadas essas faltas inexistentes de horas extras que eles tenham a receber. Portanto, o SIMP, né, requer a situação funcional dos servidores dessa secretaria, desde a implantação do ponto biométrico até hoje, de uma forma que os funcionários possam acompanhar a sua efetividade, porque dessa maneira não dá. Bom, pessoal, 5 minutos para o término do programa do SIMP. Quero fazer um chamamento importantíssimo a você, servidor público municipal estatutário, de regime estatutário. Você que contribui para o Previpel, tá? Não é para seletista, não é para quem contribui para o INSS. Servidor da Prefeitura de regime estatutário. O SIMP informa que nesta próxima terça-feira, dia 9 de agosto, haverá eleição dos conselheiros deliberativos do Previpel. O Conselho Deliberativo do Previpel é composto de 4 servidores que são eleitos, outros 4 servidores que são indicados pelo Executivo e um indicado pelo SIMP. Então, o Conselho Deliberativo são 9 servidores, 4 indicados pela Prefeitura, 4 eleitos e um indicado pelo SIMP. Somos 9. Então, nesta terça-feira, haverá eleição para o Conselho Deliberativo do Previpel. Horário da eleição, pessoal, das 9 da manhã até as 19, até as 7 da noite. Local, no hall de entrada da Prefeitura de Pelotas. Tá? Essa eleição é para escolher esses 4, para eleger os 4 servidores estatutários que o representarão nos próximos 3 anos no Conselho Deliberativo. O Conselho Deliberativo fica no topo máximo do Previpel, no organograma do Previpel, ele fica acima da diretoria presidente, ou seja, o Conselho Deliberativo, ele não só delibera as demandas do servidor na área previdenciária, na área da saúde dos servidores, que é o Fundo de Assistência Médica de seus dependentes, né? É ele responsável por zelar, observar as legislações previdenciárias, todos os temas também inerentes ao Fundo de Assistência Médica, né? Então é importante você escolher um candidato que lhe represente, que tenha conhecimento técnico, que se familiarize, que tenha comprometimento com luta em defesa dos servidores, ou que sempre esteve na luta em nome dos servidores. É importante você avaliar o nome das pessoas, dos colegas que lhe representarão, que cuidarão do seu dinheiro, aquilo que é descontado todo mês do seu contra-cheque 11%, do aposentado que recebe lá os seus proventos, lá a sua aposentadoria, o pensionista, né? Então é importante. Essa eleição é terça-feira, das 9 horas às 19, ali no Paço Municipal. O que o servidor estatutário tem que levar? Qualquer documento oficial com foto ou aquela carteirinha de saúde do Previpel, a carteirinha do FAM. Só que a carteirinha tem que estar em dia, ela tem a validade no verso. Então, qualquer documento oficial com foto ou a carteirinha do FAM em dia, tá? Quem são os candidatos, tá? Eu vou ler o nome dos 12 candidatos, são 12 candidatos, eu vou ler o nome na ordem de sorteio, que foi feito um sorteio para a ordem desses nomes figurarem na cédula, tá? São os nomes dos candidatos, os 12 ao Conselho Deliberativo do Previpel. Silvio Coitinho Souza, do protocolo da Prefeitura, o Manuel Ricardo Farias Matias, lá da administração, Itibagê Correia Mira Palete, lá da administração, Leonardo Vale Duarte, do SANEP, Leomar Gerri de Quadros Moreira, também do SANEP, Maria Adriane Fernandes Garcia, também do SANEP,
Rosângela de Castro Rachinhas, da Secretaria de Educação, Rodrigo Alves Costa, do SANEP, Marileia Rodrigues Macedo, da Receita, Luciana Tadielo, do próprio Previpel, Mariângela Guimarães, também do próprio Previpel, e Sérgio Renato Costa da Rosa, da Secretaria de Educação. Ok? Então, o Conselho Deliberativo ele constitui-se de um órgão colegiado, composto pelos 9 membros, como eu falei, né, responsável aí sobre toda a prestação de contas, orçamentos, relatórios financeiros do Previpel, fiscaliza o recolhimento das contribuições dos servidores e suas aplicações, delibera sobre tantos outros assuntos de interesse do Previpel, define as formas de utilização, regulamentação e normatização de tudo que gira em torno do Fundo de Assistência Médica, ou seja, a maneira como os estatutários podem usufruir, além de diversas outras. Então, é importante que você, servidor estatutário, compareça terça-feira das 9 às 19 e escolha dentre um destes 12 candidatos. 20 horas em ponto, chega aqui ao término mais um programa de TV do Simp, nesta noite de 5 de agosto de 2016. Eu, Thiago Botelho, por aqui me despeço, desejando um bom final de semana a todos, retornando na próxima sexta-feira. Um beijo, um abraço e tchau, tchau.